da reunião para ganhar uma mentoria grátis, hein? Depois desse... Só porque ela saiu, né? Só porque ela saiu, ela teve que ser convidada para sair. Boa noite, pessoal. Então, a gente está começando aqui a nossa segunda semana de lives com os parceiros. Hoje a gente está com a nossa querida parceira, que já vem de outras parcerias, já vem de uma longa data, sempre uma parceria de sucesso. E ela gosta que chame ela de sangue nos olhos. Isso não é só um mero apelido, isso é o dia a dia, parece. Para quem segue ela no Instagram, você vê que a vida dela, mesmo numa praia, ela tá agitada, tá para lá, tá para cá, tá falando. Então você pode ver que ela tá ligada sempre no 220. Então hoje a gente vai começar a nossa segunda semana de live. Essa semana a gente tem live semana inteira, e só para lembrar, todas as lives ficam gravadas lá no nosso canal do YouTube, @pense e revalida lá no canal do YouTube. A gente só está demorando a subir um pouquinho, porque a gente está com o nosso editor de vídeo pegou dengue, então ele está colocando ele para descansar um pouco, mas logo já estão todas as lives lá. A ideia dessa live nossa é apresentar nossos parceiros, conhecer a metodologia, conhecer um pouco mais da mentoria de cada parceiro. A gente não vai falar nenhum tipo de valores aqui, porque como vai ficar lá no YouTube, acaba que a pessoa pode ver daqui uma semana, um mês, pode ver, a Andressa entrou aqui, pode ver até daqui ano que vem, e acaba que o preço vai ficar sempre lá no vídeo. Então, sempre o parceiro, ele coloca aqui o WhatsApp, redes sociais, que ele pode entrar em contato diretamente com a nossa empresa parceira. Então, sem mais delongas, para quem não está entrando pela primeira vez, a gente está na nossa parceria do Pense e Revalida, que é uma plataforma de treinamento online. Lembrando que a gente não tem nenhum tipo de acompanhamento do Pense e Revalida, a gente já teve há muito tempo atrás, e a gente viu que a gente ia focar na questão da plataforma mesmo. Então, para quem ainda não adquiriu a plataforma Pense e Revalida, todo mundo que compra Pense e Revalida, a gente joga num grupo premium, onde você pode encontrar outras pessoas para estudar. Nossa plataforma já está com mais de 1.200 pessoas cadastradas, então ali tem muita gente para treinar, e a gente oferece essa questão das lives com a parceria justamente para vocês, além de treinar com outras pessoas, vocês treinarem com o pessoal da mentoria, para te dar um direcionamento no rumo dessa aprovação. E hoje a gente está com a parceria do Sangue nos Olhos, que deixa a palavra para explicar um pouco melhor para a gente da metodologia, como funciona. Lembrando que todas as parcerias, quando fecha mentoria, já vem a plataforma Pense e Revalida junto. Com você, doutora. Perfeito. Então, gente, eu vou fazer uma breve apresentação, né? Porém, eu queria começar, eu vou inverter aqui um pouco as ordens, queria começar já apresentando a plataforma, né? Para quem caiu de paraquedas na segunda fase, ou para quem ainda está ali esperando o resultado da primeira, mas já está com esperança, né? Com possibilidades aí de ter aprovado. Brevemente aqui, só para falar um pouco da plataforma na minha vida. A primeira vez que eu fiz a segunda fase foi 2022.2, que teve aquelas mudanças, eu reprovei, passei pelo processo do luto, né, da reprovação, e assim que eu me inscrevi de novo, que foi 2023.1, foi quando a plataforma estava sendo lançada, né, estava entrando em vigência, e eu conheci uma pessoa através da plataforma, e nada, foi um pé na, assim, né, a gente fala um pé na roça, assim, para me impulsionar nos estudos, porque eu acredito que, assim como a maioria, a gente não sabe por onde estudar, a gente não tem um direcionamento de como fazer checklist, às vezes acaba que o teu colega que estudou na primeira fase não aprovou, e aí tu se sente muito só, então eu estava assim. E aí eu paguei a plataforma Pense e Revalida, então primeiro eu fui cliente, antes de trabalhar com eles, eu fui cliente, então me ajudou muito, eu tinha aquele direcionamento, os checklists já estavam ali, eu não perdia tanto tempo tendo que procurar ali, mandar, espelhar, não, a plataforma ela já vem toda completinha, tem os temas variados, inclusive a maioria dos temas que caem no Revalida, se você olhar, já tem dentro da plataforma, então te ajuda. E aí dentro desse grupo
como vocês escutaram, né, tem um grupo que tem vários participantes da plataforma, você encontra pessoas que estão ali prestes a estudar no teu horário, porque isso também era muito difícil. Como a maioria de nós trabalha, né, ou tem família, ou tem ali a vida muito corrida, às vezes a gente quer estudar, sei lá, 4 da manhã. Tem gente que acorda 4 da manhã porque às 9 tem que entrar no trabalho. Então, eu tinha uma correria da minha vida e eu nunca consegui encontrar uma pessoa para estudar. Então, nesse grupo, eu conheci uma pessoa, o Antônio, eu sempre cito ele, e a gente fez tipo um casamento. 2 semanas, eu e o Antônio estudava todos os dias, nos horários batia, tudo batia. Então, eu, Antônio e a plataforma PC Valida me aprovaram na segunda fase. E, assim, eu dou todos os merecimentos para esse combo, né? Uma pessoa que estava ali comigo, a plataforma e, obviamente, o meu interesse, determinação de acordar cedinho, de estudar, porque é uma maratona, né, gente? Ninguém, você sabe, é uma prova que precisa de conhecimento, precisa de jogo de cintura, precisa de malícia, precisa de você entender um pouquinho. E após a minha reprovação e a minha aprovação, eu pensei, poxa, eu vou fazer uma mentoria. Eu já vinha fazendo a mentoria da primeira fase. Eu sou professora, né? Eu dou aula desde os meus 19 anos, desde quando eu comecei a fazer medicina. Eu tenho um cursinho aqui em Buenos Aires. Então, nada, juntei o que eu amo, né? Que é a docência, com essa prova que eu acho que ela pega muita gente aí, né, pelo mental, acaba que a gente se abala muito estudando para o Revalida. Então, eu estou aqui por trás, fazendo um pouco do reboleixo, né, dando um pouco da dinâmica, da didática, um pouco da plataforma, né, porque eu faço a mentoria em cima da plataforma também. E é isso, eu gostaria de pedir um cobaia hoje para a gente fazer um checklist, para você aí do outro lado também, que não sabe o que é checklist, não sabe o que é a segunda fase, para vocês aprenderem. Então, vamos começar a live com um cobaia. Quero alguém aí para ser um cobaia, para ser o médico. Lucas Dias, então é você que vai ser o cobaia? Vamos? Sim, vai ser eu de novo. Perfeito. Tony, você já voltou? Sim, já estou conseguindo ouvir. Perfeito. Então, como que a gente faz aqui? Eu posso espelhar a tela ou o Lucas espelha? O Lucas, se ele puder compartilhar a tela dele. Lucas, Tá. você já tem a plataforma? Já, é só mandar o código. Beleza. Perfeito. O Lucas já fez 6 mentorias grátis. Né, eu já fiz todas aí. Tudo que é grátis eu estou entrando. Inclusive, eu já entrei até em material grátis da professora, né? Para a teórica, eu lembro que eu entrei uma aula, se não me engano, de doença da via biliar. Muito boa a aula, gostei. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Já sigo a página, interajo, tudo. Nossa, obrigada, Lucas. De nada. A Ó, Larissa, Podem me recomendar, né? a Larissa está com a mão levantada. Não sei se ela quer fazer alguma questão, alguma pergunta. Doutora Larissa. Eu posso fazer também aí com você, Raíssa. Ai, Mari, você é uma fofa, que aluna querida. Como que a gente faz? 1 e 1? Vocês vão me dizendo aí. O Lucas já tinha se inscrito antes? Como que é? Vamos aí. Pode ser duas, você que sabe. A gente fica aqui, a gente acompanha, o pessoal estiver gostando, o pessoal estiver animado, a gente vai seguindo. Pronto. Eu vou mandar aqui no chat, ó, o código. Lucas, vamos começar com você? Você pega Já entrei aqui, eu vou compartilhar minha tela para o pessoal de casa ver também. Peraí. Para quem não conhece ainda, né? Eu estou aqui na portinha, já vejo o número 4, eu já sei que é uma estação de GO, né? Perfeito. Então, vamos lá, gente. Só para iniciar aqui, ó, a minha tela da plataforma, eu estou dentro da plataforma do Pense Valida, assim como o Lucas, mas eu vou ver algumas informações que o Lucas nem vocês estão vendo. E o Lucas, ele vai ver as informações que são dadas lá na sala, né, na sala, na clínica, que são os checklists, tá? Então, o Lucas e vocês estão vendo o que o paciente, né, o médico, perdão, está vendo. E eu sou a paciente. Então, eu tenho umas informações aqui que a plataforma me dá, na qual vocês não podem ver, porque senão vocês vão matar a charada, tá?
Como sempre, lá são 10 minutos, a gente sempre tira os minutinhos ali para se apresentar, para abrir a porta. Então, quando eu disser já, a gente vai começar a estação. Eu vou fazer uma simulação aqui, tá certo? Lucas, está preparado? Vamos ver, né? Vamos ver se meu treinamento já deu algum resultado. Vamos lá, então. Valendo. 1, 2, 3, já. Deixa eu começar aí, que aí aqui eu vou iniciar. Pronto. Boa tarde, meu nome é Lucas, sou candidato a revalida, agora eu vou estar lendo a minha orientação. Local de atuação, atenção secundária hospitalar, que tem consultório, laboratório e exame de imagem e ecografia. Atende um paciente de 18 anos que se encontra deitado em uma maca com queixa de dor. Boa tarde, meu nome é Lucas, sou médico que irá realizar o atendimento da senhora. Gostaria de saber, por gentileza, o nome, idade, profissão, procedência e estado civil. Oi, doutor, eu sou a Priscila, eu tenho 19 anos, eu sou estudante e o demais não consta. Priscila, eu gostaria de saber, por gentileza, o motivo da consulta, como eu posso te ajudar hoje? Doutor, eu tô com muita dor aqui na minha barriga, doutor, não tô aguentando mais. Priscila, onde é essa dor? Qual é a intensidade? Tem alguma irradiação? Doutor, a dor eu sinto que é aqui abaixo do meu umbigo, sabe? Bem aqui embaixo. E não irradia para nenhum lugar, é só aqui mesmo. E intensidade, você perguntou? Tá doendo um Sim. 4 de 10. Mas eu Tá sou meio certo. fraca para dor. Tem algum fator de piora, melhora? Teve algum fator desencadeante? Doutor, eu tomei aquele diclofenac, né? Melhorou, mas aí depois voltou de novo, doutor. E nada piora, tá igual. Entendi. Já sentiu essa dor antes? É a primeira vez? Não consta no meu script, doutor. Tá certo. Com essa dor, você teve algum sintoma acompanhado? Náusea, vômito, febre? Nenhum desses sintomas, doutor. Diarreia, constipação, ardendo para urinar, alteração da quantidade ou cor da urina? Não consta no script, doutor. Sangramento vaginal, alguma massa abdominal? Não consta no script, doutor. Dor de cabeça, mal-estar geral, fraqueza, tontura, desmaio? Não consta no script, doutor. Tá certo. Priscila, quando foi a data da sua primeira e última menstruação? Você tem uma vida sexual ativa? Doutor, a primeira vez que eu menstruei, se eu me recordo, foi com 10 anos. E a última vez foi agora, doutor, 8 dias. Menstruei 8 dias. E sim, doutor, eu gosto. Eu tenho múltiplos parceiros. Entendi. Você, então, tem parceiro fixo, usa algum método anticonceptivo, usa preservativo nas relações sexuais? Doutor, parceiro fixo, não. Eu tenho múltiplos, assim, todo dia um diferente. E eu uso, às vezes, preservativo, doutor, mas não é sempre, não. Tem dor, sangramento durante relação sexual? Não consta no meu script, doutor. Certo. Você tem diabetes, hipertensão, câncer, alguma doença de tratamento crônico? Não, doutor, nenhuma doença, nenhum tratamento crônico. Alergia à cirurgia prévia? Eu tô alergia até hoje, eu não tive nenhuma, não. Bebe, fuma, usa algum tipo de droga? Não, doutor, nenhum desses aí. Tá com as vacinas em dias? Tem algum familiar com hipertensão, diabetes ou câncer? Não consta no meu script, doutor. Tá certo. Então, Priscila, eu vou solicitar para você o exame físico, se você me autorizar. Autorizo, doutor. Eu quero a presença eu vou lavar minhas mãos, me paramentar, te solicitar que você vá para a maca para exame, e eu quero solicitar a presença de uma enfermeira na sala, se você autorizar. Então, eu vou solicitar o exame físico geral, ectoscopia de pele e mucosas, quero o exame físico neurológico, sinais vitais, com a pressão cardíaca, ou pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória, temperatura, saturação, IMC, e eu quero a ectoscopia de pele e mucosas, quero fazer o exame físico cardiopulmonar, e eu quero fazer o exame físico abdominal, eu quero o sinal de Giordano, Bloomberg, eu quero avaliação da sensibilidade dolorosa profunda e superficial, eu quero fazer a palpação dos anexos, e eu também quero solicitar para você, se você me permitir, o exame ginecológico. Você vai se posicionar com as pernas abertas, tá? E eu vou examinar. Eu quero uma especuloscopia também. Deixa eu ver aqui. Exame físico, sinais vitais sem alteração. O exame físico abdominal levemente distendido, está alterado. Hidroaéreos hipoativos e difusamente, normotimpânicos.
palpação superficial e profunda com dor de média intensidade e em todo... como que é? Palpação superficial e profunda com dor de média intensidade em todo o abdômen. Está alterado o exame físico abdominal. Atenção, dirija-se à câmera e indique os demais passos da propedêutica do exame físico abdominal relativo ao caso, verbalizando como deve ser esse procedimento. Né, como eu disse antes, eu quero fazer uma palpação dos anexos, uma palpação do hipogástrio, eu quero fazer o exame ginecológico, eu quero verificar o Bloomberg e o sinal de punho-percussão, a Giordano. Descompressão brusca. Ao realizar uma descompressão forte seguida de descompressão brusca no lado inferior direito do abdômen, a paciente simulada demonstra uma dor mais intensa, emitindo um grito. Então, a gente tem aqui Giordano Bloomberg positivo, exame ginecológico, leucorreia amarela com odor fétido, esqueci de perguntar, de colo uterino hiperemiado, está alterado, né, útero com normal, anexos com dor à mobilização bilateral mais acentuada, à direita, dor difusa ao toque vaginal e principalmente a mobilização do colo. Tá certo. Priscila, você está tendo algum tipo de corrimento vaginal? Ai, doutor, notei que eu tô com um corrimento nojento, amarelo, verde, com um cheiro forte. Não Quando sei se tem começou isso? relação. Não consta no meu script, doutor. Tá certo. E você... O que eu ia perguntar? Por enquanto é isso. Então, eu vou precisar realizar alguns exames. Você me autoriza? Autorize, doutor. Eu te perguntei se você estava com febre. Perguntei. Você falou que não constava. Então, agora eu vou solicitar uns exames laboratoriais para você, para confirmar a minha hipótese diagnóstica, tá certo? Eu vou querer solicitar um hemograma, ureia, creatinina, PCR, TGO, TGP, ultrassom ginecológico, transvaginal, e eu quero também uma análise de secreção vaginal e um ultrassom transvaginal. Então, aqui no hemograma, eu vejo que a série vermelha está sem alteração, leucócitos aumentado, uma leucocitose sem desvio, que está uma leucocitose sem desvio, plaquetas normais, e o que mais que tem aqui? É isso. Então, um processo infeccioso, e a ecografia transvaginal, eu vejo que tem útero normal, de volume normal, endométrio normal, ovário aumentado, medindo 3 centímetros, com presença de hiperecogênicas vascularizado, presença de áreas hiperecogênicas, né, a parte está mais branca, ocupando o parênquima ovariano e uma área anecóica cística de 2 centímetros. Então, eu vejo aqui que você tem um abscesso ovariano com a presença de líquido livre na cavidade, tá certo? E o ovário esquerdo sem alterações morfológicas. Então, aqui, Priscila, a minha hipótese diagnóstica é doença inflamatória intestinal, tá certo, para você, mas também poderia ser um tumor de ovário, poderia ser endometriose, poderia ser uma gravidez ectópica rota. Eu esqueci de pedir para você o beta-HCG também. Se tiver o beta-HCG, eu quero. Beta-HCG negativo. E, então, a minha conduta aqui, como você não tem sinais de irritação peritoneal, não tem instabilidade hemodinâmica, meu tratamento vai ser inicialmente clínico. Então, a gente vai começar para você com tratamento antibiótico de doxiciclina, ceftriaxona, doxiciclina, 100 miligramas de 12 em 12 horas via oral por 14 dias, ceftriaxona 500 miligramas intramuscular, dose única, e o que falta? Ceftriaxona, doxiciclina e metronidazol, 500 miligramas de 12 em 12 horas, e eu quero te avaliar em 48 horas, tá bom? Caso você não apresente melhora ou apresente piora do quadro, a gente tem que fazer um tratamento, uma internação hospitalária com medicação intravenosa, tá certo? Você tem alguma dúvida? Não, doutor. Não consta no meu script. Então, nesse caso, eu quero orientar você também ao uso de preservativo de forma regular, né? Caso você não tenha desejo de ter filhos agora, o uso de anticoncepcional, caso você não tenha contraindicação, a realização de atividade física regularmente, uma alimentação saudável, balanceada,
Também eu esqueci de pedir as sorologias para doenças sexualmente transmissíveis. Tem hepatite B, C, sífilis, HIV. Não consta, doutor, no meu script. Então, eu vou solicitar esses exames, essas orientações, e é isso. Não tenho que fazer mais nada também. Muito bem, Lucas. Muito bem, parabéns. Obrigado. E aí, galera, vocês que estão aí do outro lado, viram mais ou menos como que é? Viram que é sangue nos olhos, o Lucas já tem ali o esqueleto dele, desde o início ele já suspeitou de doença inflamatória pélvica. Lucas, isso acontece Eu falei o quê? intestinal. Isso Intestinal? acontece... Ah, não, eu tava na cabeça, isso, né? eu pensei uma coisa e falei outra. Fala outra. É muito louco, porque às vezes a gente sai da prova, poxa, falei isso. E quando a gente vê a gravação, a gente fica, não acredito que eu falei essa palavra, ou esse antibiótico. Uhum. Você pensa uma coisa e você fala outra coisa, né? Porque é muita informação para digerir e falar em 10 minutos, em 9 minutos. Mas é isso, tipo, você falou tudo, fez tudo, mas teve essa troca aí. Mas vocês viram, né, gente, como o Lucas, mesmo esquecendo alguma coisinha, ele foi, voltava, resgatava. Beta-HCG, eu achei que você não ia lembrar, mas você fez muito bem. Agora, o que vai acontecer? Agora, vocês vão ver aqui, no ao vivo, a correção. A correção. Então, a gente vai ver todo mundo junto. Vamos vendo todo mundo junto, ó. Primeira coisa, gente, abriu a porta, você vai cumprimentar todo mundo, você vai se apresentar ao paciente, se apresenta para as pessoas que estão ali trabalhando nesse dia, né, do Revalida, para as câmeras. Então, o Lucas fez isso muito bem. Depois, qual o seu motivo de consulta? Você vai desmiuçar, o paciente diz que tem dor. Então, você vai fazer tudo do Alícia, né? O Lucas fez muito bem. Característica da dor, aparição, localização, intensidade, irradia, fator que melhora, fator que piora, duração, né? Então, muito bom. Fez tudo ali da Alícia. Depois, gente, perguntar o quê? Sintomas associados. É só isso, é? Vem só com dor? Não, você vai fazer o quê, ó? O desmiuçar todos os sistemas. Vocês viram que agora os últimos PEP do Rivalida não é tipo assim, vômito, febre. Não. Perguntou sintomas gastrointestinais, e aí vem tudo. Vem vômito, diarreia, alteração na cor das fezes, né? Depois, alterações urinárias, tem dissúria, polaquiúrias, alterações na pele, alteração na cor da pele, alguma lesão na pele. Então, você tem que lembrar dos sistemas. Isso eu dou muito bem na mentoria. A gente vai aprendendo a perguntar tudo muito rápido. Então, o Lucas aqui pontuou tudo. Ele fez o Alícia, ele perguntou febre, vômito, perguntou outros milhões de sintomas, né? Depois, uma estação de gineco-obstetrícia, a gente tem que ter um mapa mental ali e um textinho preparado. E aí, qual é a sua primeira menstruação? Quando foi sua última menstruação? Você usa anticoncepcional? Qual tipo de anticoncepcional? Você tem vida sexual ativa? Quantos números de parceiros, né? Geralmente você pergunta, mas como que a mulher vai lembrar, né? Você está tendo algum sintoma ginecológico, né? Teve dismenorreia, né? Então, você pode falar dor ao transar, sangramento ao transar. Você pode perguntar tudo. E aí, secreção, isso é importante. O Lucas esqueceu, mas depois ele lembrou de novo. Então, isso foi muito importante. Então, aqui, anticoncepção, o Lucas perguntou. Data da primeira menstruação, da última menstruação, ele perguntou. O teste de gravidez, gente, lembra? Toda estação de gineco-obstetrícia, você vai perguntar. Tem risco de estar grávida? Eu vou pedir aqui um teste de gravidez, porque você nunca sabe, né? Então, você sempre vai pedir. Depois, uma coisinha que o Lucas esqueceu, mas eu vou só aqui complementar. Não teve nessa estação, mas você pergunta, teve gestações, abortos, curetagens antes, né? Você pergunta se a mulher, qual é o antecedente obstétrico, né, dela, né? Já teve alguma gestação, algum aborto, algum histórico de curetagem? Então, você pergunta. E aí, ali, o que acontece? Vocês vão ver que a maioria das últimas estações, quando você pede exame físico, às vezes vem uma imagem. E aí fala, olhe para a câmera e fale o que você está vendo. Ou, quando você faz um exame físico, vai aparecer, olhe para a câmera e demonstre essa manobra semiológica. Até porque nessa última prova, não sei se vocês estão acompanhando, o edital mudou, agora eles estão priorizando muito mais procedimento, né? Então, pode ser que esteja ali numa estação de gineco, uma estação de cirurgia, para você verbalizar ou até fazer no boneco, né, alguma manobra. E aí, o que aconteceu? O Lucas pediu, né, o sinal de Bloomberg, só que a questão, querido Lucas,
vamos ver se todo mundo entra em acordo, que você explicasse, né, falasse o que é a manobra de Bloomberg. Ou seja, você talvez teria que ter falado, né, que ter mencionado, verbalizado. É a compressão no ponto de McBurney, ou seja, aqui, né, na fossa ilíaca direita, com a descompressão brusca, e a pessoa grita. Então, tipo, talvez o checklist teria que verbalizar. Então, ó, verbaliza corretamente a manobra de descompressão brusca abdominal, que é uma compressão seguida da descompressão, na qual o paciente grita quando você faz a manobra de descomprimir. Então, Lucas, o que você acha? Vamos aqui entrar em acordo. Você acha que você merece ponto? Eu acho que na hora, não lembro agora, foi tanta coisa que eu falei, Sim. Eu acho que eu falei, eu quero a descompressão brusca, buscando o sinal de Bloomberg, eu acho que eu falei alguma coisa assim, e o Giordano com a punho-percussão. Mas coloca 0, né? Eu não descrevi, né? Que eu deveria apertar o ponto de McBurney e soltar de uma vez e avaliar o grito da paciente, a dor, né? Eu acho que nesse quesito aqui, tipo assim, você não falou... descrevi o que eu queria, eu solicitei, mas não descrevi. Você não descreveu, é só isso. Você citou, falou o que estava procurando, mas eu acho que o INEP aqui ele iria ser um pouco rígido. Ele talvez queria que você descrevesse. Aí aquela hora que você... Deixa eu respirar aqui e pensar rapidinho. É que nesse momento a gente nunca quer, né? Parar para pensar, porque a gente parece que vai perder o raciocínio. Então a gente vai falando. E aí o que pontuar, bem. Mas é isso, você falou muito bem, falou o que estava procurando, talvez faltou um pouquinho da descrição ali, né? Às vezes tem parcialmente. Se tivesse parcialmente, você teria recebido aqui parcialmente, tá? Ó, refere à necessidade de realização do exame ginecológico, aqui você falou. Depois, aqui, poxa, realiza o diagnóstico de doença inflamatória pélvica. Aí, não sei, talvez entraria com recurso, não sei, né? Não sei o que o pessoal vai falar, mas você verbalizou doença inflamatória intestinal, mesmo sabendo, poxa, que era pélvica. Todo mundo sabe que você falou... todo mundo sabe que eu pensei, né? Mas aqui aqui ele está falando... não, é inadequado, né? Pensei que tinha um parcial. Aqui, ó, realiza o diagnóstico correto. Se fosse parcial, te daria parcial. Mas aqui tinha que dizer desse jeitinho. E aí, os diagnósticos diferenciais, você citou, ó, apendicite, gestação ectópica, você citou aí, 2 ou mais, né? Aí aqui, Lucas, o que acontece? A gente tem que respirar um pouquinho. A DIP, a gente tem aquela classificação de MONIF. Não sei se você está lembrando da teoria. Sim, e aí tem MONIF 1, paciente vai para casa, ok. MONIF 2, já é aquela peritonites leve, mas ela tem que ficar internada. E o 3, já aquele abscesso, né, menor que 5. E o 4, já aquele abscesso grande, ou quando rompe, né, que aí tem que ficar assim ou assim internada. E aí vai para cirurgia. Então, aqui no caso dessa paciente, 2 coisas você tinha que observar. Primeiro, é que ela está com peritonites, né, porque o sinal de Bloomberg deu positivo, ela gritou. E a segunda é que, se você olhar na ultrassonografia, já tem um abscesso, né? Eu até mencionei na hora de ler a ultrassom, eu falei, um abscesso ovariano, mas na hora da conduta eu esqueci que eu tinha lido isso. Então, aqui a tarefa queria que você internasse ela e explicasse o porquê. Então, lembra, toda vez, você já sabe, né? Eu tô falando assim mais pro geral aqui que tá na live. Toda vez que você falar, olha, paciente tal, olha, Priscila, você tá com uma doença inflamatória pélvica, pode ser devido às suas relações sexuais, algum bichinho ali tá colonizando a sua vagina e tá dando essa dor abdominal, já tem aí sinais de complicação, então eu vou te pedir o teu consentimento para você ficar internada, porque a gente vai ter que fazer um antibiótico endovenoso, você me permite? Então aqui eu tô vendo que a sua doença tá com peritonites devido aí também um abscesso, aí você já vai falando. Isso aqui é treino, tá, gente? Isso aqui não vem do dia para a noite, não. Então, você já deu o diagnóstico, já explicou para a paciente, já falou a conduta, mais ou menos, né, que ela vai ficar internada. E caso no teu PEP, no teu padrão, venha que você pediu consentimento, você já amarrou tudo, né? Então, aqui, o Lucas perdeu aqui 1 milzinho, que ela estava com peritonites, e aí aqui não vai ganhar, internação e justificar. Depois, aqui é antibiótico, mas aqui você tinha que falar antibiótico endovenoso, né? Porque já está ali um abscesso, então tem que ser pelo sangue. Depois, orienta o tratamento do parceiro sexual. Aqui é aquele finalzinho que a gente tem que estar muito conectado com a estação, para lembrar que a DIP ali é uma infecção de transmissão sexual. Então, tem que vir aquele bloco bem amarradinho daquela frase. Olha, Priscila, você está com uma doença de transmissão sexual, eu vou estar pedindo para você convocar todos os seus parceiros sexuais para a gente fazer o tratamento também, senão não adianta. Vou também estar solicitando aqui o seu consentimento para pedir outras doenças de transmissão sexual, como hepatite B, hepatite C, sífilis, HIV, você me permite? Aqui, Priscila, aí você nem espera ela falar.
Aqui, Priscila, é importante mencionar que o preservativo poderia prevenir isso aqui, use sem preservativo, porque não só previne a gravidez, aí você já vai falando, gente. Segunda fase é falar. É falar. É óbvio que é sentir o feeling da estação, porque não dá tempo de falar tudo. Você tem que saber para onde é que está indo, né? Como o Lucas perguntou se eu tinha alguma dúvida, eu não disse nada, então você pode usar aquele último minutinho só para pontuar. E aí, isso aqui é treino. É uma DIP, é uma tricomonias, é uma sífilis, é uma HIV, já tem que vir amarrado. Vou pedir para você citar, chamar todos os seus parceiros, vou notificar, pelas dúvidas, notifica, vou pedir aqui teu consentimento para fazer as outras doenças de transmissão sexual, para a gente procurar se tem. E aí, ó, olha só, você chegou a tempo, mas pode ter complicações. Esse abscesso pode ficar roto, você pode ter uma sepse, você pode ter esterilidade, você pode ter infertilidade, você poderia ter aí uma gravidez ectópica, né? Então, você vai citando isso. Pelas dúvidas, já treina assim. Chamar parceiros, outros tipos de exame, falar a prevenção, que é preservativo e outro tipo de anticoncepcional, e já fala complicações. Tudo junto e amarrado. Então, aqui, eu não escutei o tratamento do parceiro. Lucas, você falou o tratamento do parceiro? Não, eu não falei, não. Quando eu pensei, passou pela minha cabeça por um leve segundo, mas eu pensei, como ela tem múltiplos parceiros, né, eu não vou solicitar uma fila na porta da UBS. A gente pra tá viajando mundo, mesmo. né? Meu Deus, ela tem múltiplos todo dia Mas faz sentido, né, a gente tratar os parceiros das últimas 3 semanas, nesse caso, né? Exato. A gente pensa que o Revalida ele é feito para o participante achar que o SUS é a Disney, né? Então a gente finge que a gente acredita e vai citando todo mundo, vai mandando todo mundo fazer o rastreamento de tudo. É Disney, gente. Aqui é Disney, sabe? A prova do Revalida tem que ser assim. Você tem que pensar que é a Disney e que funciona tudo. Então, é isso. E aí aqui faltou umas complicações, talvez citar, olha, botar um pouquinho de medo, né? Não ser aquele médico alarmante. Oh, não. Olha, Priscila, porque às vezes a gente pensa assim, o paciente do outro lado, ele é um paciente que é humilde, que é um pouco ignorante. Olha, Priscila, você chegou a tempo, mas isso aqui é complicado, isso aqui pode ir para o sangue, essa infecção pode dar uma sepse, você pode ter uma dor pélvica crônica, tipo, aí tem que ser um pouquinho da teoria, né, para lembrar as complicações, mas é isso, uma infertilidade, uma sepse, você vai citando. A refere à necessidade de realização, muito bem, o Lucas perguntou se tinha, às vezes você pode perguntar, eu tenho aqui um checklist, né, já com os exames? Ah, não tem? Então eu vou pedir os exames para ver os outros infecções sexuais, né? Uhum. Aqui, ó, muito bem, o Lucas lembrou, né, de citar o uso do preservativo. Aqui, Lucas, eu vou te dar meio, porque nesse checklist teria que falar, né, que é um fator de risco essa multiplicidade aí de relações sexuais diferentes, né, com pessoas diferentes. Então, fator de risco e uma prevenção. Mas foi muito bom. Notem que aqui o PEP está bem difícil, porque pelo que eu notei também, às vezes no checklist, quando ele quer saber diagnóstico diferencial, fator de risco, o paciente pergunta, doutor, mas o que pode ser? Doutor, o que causou isso, né? E nesse PEP aqui, tinha que sair tudo de forma voluntária, né? Falar, fator de risco era isso, diagnóstico diferencial era isso, né? Então, quando é um checklist assim que você tem que fazer pensando, né? Sendo que tem 1 milhão de coisa para falar, então foda, porque você mais quer difícil treino, né? mesmo, né? Se foi sua primeira estação de DIP, ou por aí você fez há um tempinho, você esquece, e aí você fica, meu Deus, tem coisa, e parece que isso bloqueia o que tu já sabe. É uma doideira isso aqui, porque é tempo, é o conhecimento que tem que ser falado, é você dar ouvido ao paciente, né? Porque se você cortar o paciente, você perde ponto também. Então, notem que o Lucas foi do início ao fim, sem parar de falar, em momento algum ele ficou assim, ó. Não, ele foi metralhadora, o cara foi acertando tudo. E mesmo assim, tirou um 56, Faltou entendeu? muita coisa. Então, assim, umas coisinhas. Oi, Rubem. Liga não, Lucas, não vai reverter isso aí. Isso aí vai ser revertido, isso aqui é só treino. Então, gente, aqui é mais ou menos para vocês darem uma olhada como que funciona a prova da segunda fase, tá? Todos esses cardzinhos que a gente foi liberando, vocês vão receber lá, ó, de um fiscal, né, assim, uma folha. E aí vai ter uma paciente assim, ó, na tua frente, ó, um paciente, vai ter 3 pessoas te filmando, outra chefe de estação ali, outra pessoa ali, então são várias pessoas numa sala, isso também gera uma ansiedade um pouquinho, e aí você vai recebendo. E tem que ser assim, falando rápido. Esse minuto aqui, que vocês viram a estação, né?
é exatamente do jeito que está lá. Só que parece que quando você faz a prova lá dentro, os 10 minutos parece que vira pó, parece que é 2 minutos. Em 10 vira 2. Só quem fez a prova sabe a sensação. Por isso que a gente só tem que treinar. É treinar, 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 treinar. Porque aí você vai ficando fera em amarrar as coisas já saem automático, sabe? Então é isso. Muito bem, Lucas. Muito obrigada por participar. Gente, eu queria apresentar para vocês rapidinho só um material que eu preparei de gineco-obstetrícia, só para dar ali uma alavancada ainda nos estudos de vocês. Eu tenho permisso de compartilhar rapidinho? Sim, com certeza. Claro. Opa, desculpa. Perfeito. Então, A live é sua, doutora. perfeito. Explica um pouco também sobre a metodologia, se é individual, em grupo, o pessoal também gosta bastante de saber essa informação. Tá, perfeito. Vou falar um pouquinho também. A Ana está perguntando uma coisa. Ana, tem um relógio. É muito doido isso, porque às vezes você não quer nem olhar o horário, sabe? Porque às vezes uma simples piscada de olho para olhar o relógio, você volta e o teu esqueleto parece que foi abduzido. Então, assim, eu fiz essa prova 2 vezes. A primeira vez eu estava tão nervosa, foi uma coisa assim, parece que eu entrei dentro de uma nave espacial e voltei e já acabou a prova. Que eu nem vi o relógio. A segunda vez eu senti que eu estava mais calma, porque eu já conhecia as salas, já conhecia como que era, né? E tinha um relógio, e várias vezes eu preferi não olhar o relógio, porque eu sentia que eu perguntava uma coisa, e aí o tempo que eu olhava o relógio, eu já voltava e já não lembrava o que a paciente tinha me perguntado. Então, tem um relógio, é um relógio digital, né? Mas, como você não entra no horário 00, às vezes você entra na estação, por exemplo, quem faz à tarde, entra numa sala 3h47. Então, às vezes, fica difícil você fazer a matemática para dar os 10 minutos. Então, respondendo a sua pergunta, tem relógio, é digital, mas é muito difícil e isso vai de cada um, vai de como vocês manejam aí a ansiedade. Eu dou a minha experiência, que tem um relógio, eu não vi a primeira vez, e a segunda vez eu vi, mas preferi não olhar. Eu fui só com o que eu achava que era 10 minutos, porque de tanto você praticar, você vai criando um relógio virtual na tua cabeça, né? Vou tentar aqui compartilhar. Eu não sei por quê. Ah, tá, pronto. Gente, vocês estão vendo aí uma telinha, ó, mentoria? Sim, doutora. É porque eu não consigo me olhar, então eu vou falar aqui tudo sem ver vocês. Gente, a minha mentoria, ela se chama Revalidando com Sangue nos Olhos, né? Todas as minhas aulas são com sangue nos olhos. Eu tenho essa tatuagem, né? Sangue nos olhos. Porque nada, eu sou um pouco acelerada. O meu é produtividade ali. Vamos rapidinho ao que interessa. Então, em todos os meus cursos, geralmente eu levo esse lema, né? De sangue nos olhos, para aproveitar o CAPEDIM. Tem como você ser uma mãe de família, você ser médica e trabalhar, voltar a estudar para o Revalida, fazer suas coisas, ter seu tempo de ir para academia, fazer um yoga. Então, tudo colocar tempo, limite e metas. Então, eu trabalho assim. Então, a minha mentoria da segunda fase, ela se chama Desvendando a Prova, tá? Exatamente porque eu tive que desvendar a prova do Revalida, devido à minha reprovação na primeira vez, né? Eu tive que estudar a prova a fundo. Eu me chamo Raíssa Hanna, eu sou médica formada pela Universidade Interamericana Aberta, ou seja, a UAI, né, aqui em Buenos Aires, Argentina. Eu formei em 2021 e desde então eu moro aqui em Buenos Aires. Já sou revalidada, graças a Deus, mas ainda aqui continuo em Buenos Aires. Gente, eu sou sexóloga também, esqueci de falar sobre isso, então eu sempre vou puxar o saco para temas de gineco-obstetrícia, temas relacionados à sexualidade, são os temas assim que eu mais gosto e que tenho mais conexão, né? Aqui é uma página do meu e-book, o e-book eu mando para vocês grátis, é só depois da live a gente mandar uma mensagenzinha. É um e-book que eu ensino passo a passo como aprovar o Revalida segunda fase, dou dicas. E aqui tem algumas páginas que eu coloco todos os temas que já caíram de cada área. Então, aqui, só para vocês darem uma olhada, como é interessante estudar a prova do Revalida a fundo e entender que sempre repetem os temas, né? Então, se você pegar de 2011 até 2023.2, que foi a passada, sempre cai uma estação de pré-natal, na qual, dentro da estação de pré-natal, tem alguma surpresa, alguma instabilidade ali no pré-natal, alguma alteração dos exames. Depois, sempre cai uma estação de planejamento familiar, na qual a paciente quer usar um anticoncepcional ou ela está buscando outros métodos, né? Sempre cai ali
hemorragias, quando eu falo hemorragias do primeiro trimestre, do segundo trimestre, o aborto, né, abortamento é o queridinho do Revalida, né? Depois, sempre cai infecções, gente, que é uma coisa ali da UBS, da atenção primária, na qual a mulher não sabe muito bem usar o preservativo, tem múltiplos parceiros, que foi o que aconteceu nessa estação, né, DIP. Então, eu coloquei essa estação de DIP exatamente para vocês verem, ó. Caiu em 2011, caiu em vários anos, caiu em 2022.1, ó, caiu em vários anos. Então, são temas, gente, que o Revalida gosta e ele repete. Quantas vezes já caiu sutura? Quantas vezes já caiu abdômen agudo, inflamatório, pancreatite, pedra na vesícula? Então, são temas que vocês têm que saber levar uma estação do início ao fim, tá? Então, aqui, na minha mentoria, eu dou vários materiais assim que eu faço, que eu estudei, eu fiz na minha época para estudar, então, depois eu acabei colocando ali num PDF, uma coisa mais bonitinha, né, para os meus mentorados. Então, tem mapa mental de todas as áreas. Óbvio que vocês têm que saber o mapa mental, que é o geralzão. Às vezes a gente começa a estudar para a segunda fase, a gente está naquela ansiedade de aprender a prova e quer fazer checklist com outro coleguinha. E às vezes eu acho que a gente tem que começar com um pé atrás. Deixa eu tentar entender o que eu tenho que fazer em cada área. Cada área, gente, é diferente. Você tem que sentir um feeling diferente. A área, por exemplo, de preventiva, você tem que chegar na área de preventiva assim, ó. Você é o médico, paz e amor. Uhul, tudo bem, se sente confortável, fale sua queixa. É isso, senão você não vai pontuar. Gineco-obstetrícia, você tem que pensar na saúde da mulher. Então, pergunta coisas relacionadas à mulher, entendeu? Então, assim, vamos falar um pouquinho de gineco-obstetrícia, que foi o tema que eu escolhi, né? O mapa mental aqui eu vou dar para vocês. Primeira coisa, se apresentar. Abriu a porta, respira. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Raíssa Hanna, eu vou ser a médica que vai fazer seu atendimento hoje. Se sente, fica à vontade. Me fale seu nome, idade, profissão, estado civil, religião, naipe. E aí, o que eu treino os alunos? Eu treino vocês a ser uma máquina de vencer. Então, perguntou isso, já pede. Você poderia me dar seu cartão de gestante, cartão de pré-natal e o seu cartão de vacinação? Se você acha que é uma estação de gineco-obstetrícia, você nunca vai saber qual que é, gineco ou obstetrícia, porque tem uma certa variedade, né? Às vezes falam que sábado é só de gineco, às vezes falam que domingo, mas já se mostrou o contrário, né? Então, já pergunta tudo junto. Isso aqui você vai demorar o quê? 0,5 segundos em pedir tudo isso? Então, vai. Depois, isso aqui eu falo para meus mentorados, isso aqui é máquina de vencer, isso aqui são frases próprias para vocês vencerem. Por quê? Porque isso aqui não dá tempo de você ficar perguntando, esperando a pessoa responder, você não sabe se isso aqui vai pontuar ou não, então o que você faz? Isso aqui é para pontuar, não importa o que a paciente vai responder agora, que ela não vai responder nada, é para pontuar. Olha, eu vou te fazer algumas perguntinhas rápidas, só para te conhecer melhor. Me fala aí, você já começou o pré-natal, já fez quantas consultas, tomou as vacinas, teve alguma intercorrência? Respira. Deixa ela ver se ela tem alguma informação para te dar. Se ela não falar nada, vou te perguntar, seus antecedentes obstétricos, você tem alguma gestação, algum parto, aborto, curetagem? Respira, não respondeu nada. E os seus antecedentes ginecológicos, quando foi a primeira vez que você menstruou? Qual foi sua data de última menstruação? Quando foi a primeira vez que você teve relação sexual? Você tem vida sexual ativa? Qual é o número de parceiro? Respira, deixa ela responder. Isso aqui gente, isso aqui é treino. Todos os meus alunos da minha mentoria sabem fazer essas frases aqui, ó, porque é de tanto eu falar. E você utiliza algum preservativo? Tem algum anticoncepcional? Como é o seu ciclo menstrual? Quantos dias? Qual é regular? Você sente cólica? Então, você perguntou tudo. E aí, óbvio, se é aquela estação de obstetrícia, que a mulher já está grávida e ela vem para o retorno, você pensa se você tem ali a paz mental de calcular, né, a idade gestacional e a data provável do parto. Isso aqui a gente treina na mentoria para fazer bem rapidinho, porque a gente nunca sabe o que está no PEP. Então, é bom a gente se amarrar tudo e tentar fazer tudo. Depois que você deu essa metralhadora na cabeça da tua paciente, você vai respirar e você vai. Qual é o seu motivo de consulta? Como que eu posso te ajudar? Você para, a paciente vai dizer, é uma dor? É uma cólica? É um sangramento? É uma náusea e vômito? Você vai pegar o que ela falou e você vai, girar. Quando você gira, abre o abanico de perguntas. É uma dor? Então, você vai desmiuçar a dor. Há quanto tempo aconteceu essa dor? Qual é a localização? Qual é a intensidade? Irradia para algum lugar? Fatores que melhoram, fatores que pioram? Agora, calma aí. Uma coisa que eu aprendi, que eu ensino. A gente sempre fala, pergunte as perguntas em bloco. Só que, gente, não é aconselhado você fazer esse tanto de pergunta. Por exemplo,
Alícia inteiro. Por quê? Porque a paciente que está do outro lado, o paciente que está do outro lado, ele é um estudante de medicina, a maioria das vezes, né? E ele teve que decorar. Então, se você pergunta muita coisa junto, ele vai acabar esquecendo. Qual que é a dica que eu dou para todo mundo? Faça perguntas em blocos, porque isso vai adiantar teu tempo, mas só pergunte 3 coisas. Há quanto tempo aconteceu essa dor? Qual que é a localização? E ela irradia? Aí espere ele responder essas 3, porque para ele é mais fácil pensar nessas 3. Depois, qual que tem algum fator que melhora, que piora? Já teve isso antes? Qual que é a frequência, a duração? Aí você respira, deixa ele responder. Porque, às vezes, se você faz o Alícia completo, ou se você pergunta muita coisa, que eu já vi muitos mentorados fazendo isso, né? Às vezes, acaba que você esquece a informação. Eu estou aqui, às vezes, com uma pesquinha. Quando o paciente o médico termina de perguntar, eu já não sei mais o que responder. Então, isso é uma dica valiosa. Pergunte em blocos, mas pergunte pausado e de 3 em 3 perguntas. Terminou de perguntar o motivo de consulta, você vai imaginar um corpo, um ser humano, e você vai dar uma volta, 360 nele. Ou seja, começa na cabeça. Se teve dor de cabeça, cefaleia, algum desmaio, volta para cá para o coração. Teve algum dor no peito, palpitação, respiração, falta de ar, dor para respirar, volta lá para baixo. Diarreia, vômitos, náuseas, alguma alteração no xixi, dor para fazer xixi, na pele, alguma alteração da cor da pele, cor do xixi, cor da urina. Então, você vai fazendo conexões no teu cérebro, a fazer perguntas por sistema. Dessa forma, não tem como você perder nenhum ponto do teu PEP, tá? E aí, lembrar que toda estação de gineco-obstetrícia, até você não saber se é gineco ou obstetrícia, você vai sempre fazer aquelas perguntinhas de pré-natal. Você teve alguma contração, alguma perda de líquido, sangramento, algum movimento fetal diferente? Você vai perguntar sempre. Até agora, nunca vi um pé perguntando isso aí. Mas vai que essa prova de 2024.2 tenha. E no final da estação de obstetrícia, você vai também dizer para a paciente, olha, eu quero que você volte imediatamente se você tiver contração, perda de líquido, perda de sangue e movimento fetal, ok? E eu vou te citar para os próximos controles de pré-natal. Isso é importante, tá? Aqui, só para fechar, isso aqui é metralhadora. Você tem alguma doença, utiliza algum remédio, respira. Tem alguma alergia, alguma cirurgia prévia, foi internada recentemente, respira. E na sua família? Gente, é ginecologia e obstetrícia, tem que perguntar isso sempre. Tem algum câncer de mama, ovário, útero? Eu faço isso aqui porque na hora, no dia lá, eu fiz. Tem algum câncer na tua família aí de mama? Eu pegava no peito, mama, ovário, endométrio, de útero. Por quê? Porque isso aqui, gente, é antecedente de relevância. E aí, por que você vai perguntar? Trombose, uma cefaleia com áurea, infertilidade? Porque dependendo do caso clínico, você não sabe o que é. Até aqui você não sabe o que é. Vai perguntar histórico de trombose na família, por quê? Porque se tiver, você não vai indicar um anticoncepcional com estrógeno. Revalida agora está sendo contextualizado. Você tem que pensar aí, ó, em tudo. Infertilidade, por quê? Porque vai que essa paciente aqui está com queixa de alteração menstrual e você não sabe se ela tem um SOP, né? Se ela tem alguma infertilidade aí. Então, você pergunta na família. Isso aqui eu já ensino a todos os mentorados. Tem que estar tudo amarrado, tá? E os hábitos? E seu dia a dia, você fuma, bebe, usa drogas? Respira. Se pratica atividade física, como está a sua alimentação, seu sono? Você já pergunta tudo amarrado. Às vezes, ela não vai falar nada, mas você pergunta. Por quê? Gente, mágica, você só vai pontuar o que você fala. Não importa se você está perguntando 1000 coisas e ela não está falando nada. Não importa, você está pontuando, tá? Aí agora, olha, Priscila, me dá sua permissão, eu vou chamar a técnica de enfermagem, vou me paramentar, né? Porque eu preciso fazer esse exame físico. Você me autoriza? Ela não vai nem falar nada. E aí, gente, aquela coisa. Rai, não tá mais pontuando o exame físico total, né? Gente, pelas dúvidas, se você aprender a fazer essa frase aqui, você não vai demorar nem 30 segundos e você vai pontualizar qualquer coisa. Então, qual que é a regra aqui? Primeiro, você vai focalizar em qual é a queixa da minha paciente. Se a queixa dela é abdominal, eu tô com dor, doutor. Você vai fazer exame físico geral, mas você vai focar no abdômen. Por exemplo, a Priscila, que chegou com dor abdominal aqui, abaixo do umbigo. Priscila, eu vou pedir aqui seu exame físico geral, cefalocaudal, com seus sinais vitais, pelas dúvidas já decora. Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, temperatura, peso e altura para calcular IMC. Também vou fazer exame físico.
cefalocaudal, fazendo inspeção, auscultação, palpação e percussão abdominal. Também quero fazer inspeção, auscultação, palpação e percussão cardiorrespiratório, exame neurológico com Glasgow e ver as extremidades. Demorei o quê? 30 segundos. E aí, as pessoas lá, né, vão te entregando o kart. Quando você pegar o exame físico abdominal, vai ter lá. Olhe para a câmera e fale uma semiologia. Calma, para não fechar o teu raciocínio, deixa a folhinha aqui e segue fazendo tudo. É uma mulher, então você tem que fazer exame físico das mamas. Também gostaria de pedir o exame físico da mama com inspeção estática, dinâmica, palpação de linfonodos e expressão. E o exame físico ginecológico, se você me permitir, eu quero fazer inspeção estática, dinâmica, especular e um toque vaginal unibilateral, tá? Pronto, gente. Agora eu vou ler aqui meus impressos, você vai ler tudo. Ah, no abdômen eu quero uma manobra. Bom, eu gostaria aqui de pedir a manobra de Bloomberg, vou palpar aqui a fossa ilíaca e na descompressão, se a paciente gritar, vai ser Bloomberg positivo, dando aí uma peritonite. Então, você vai falando. Isso aqui, gente, é treino, tá? A paciente é uma obstétrica, né? Que ela tem um neném. Então, eu também gostaria de fazer exame físico obstétrico com altura uterina, batimentos cardiofetais, manobra de Leopoldo com situação, palpação, apresentação, insinuação e dinâmica uterina. Parece besteira, mas o Revalida passado cobrou uma estação só de exame obstétrico. Para minha sorte, como eu já tinha lido o edital, para os meus mentorados, eu dei esse mapa, eu fiz uma estação de exame obstétrico, então eles foram, pelo menos, com a paz mental de ter estudado o tema. Olha, Priscila, eu tenho uma suspeita diagnóstica, só que eu vou precisar fazer os exames de laboratório de imagem. Você me permite? Pronto. Eu vou estar pedindo aí um exame laboratorial com hemograma, função urinária, ureacreatinina, vou procurar PCR-VHS, vou pedir um exame de urina. Pronto. Exame de imagem você vai pedir também. Geralmente, uma dica que eu dou é, lá na sua tarefa, vai dizer, você está numa unidade básica de saúde, atenção primária. Aqui consta de tomografia, ultrassonografia. Às vezes você está, ai meu Deus, que exame de imagem eu vou pedir? Vai lá com o teu dedo lá em cima, vê que exame de imagem eles têm para te proporcionar. Isso aí é uma dica, você vai, eu vou pedir uma ultrassonografia. Às vezes você estava tão assim que você não lembrava, você foi lá em cima e tem a resposta. Então você vai pedir o exame de imagem de acordo com o que a paciente tem. E aí você vai pensar e respirar. Priscila, eu estou suspeitando de uma doença inflamatória pélvica. Poderia ser, já treina, dá o diagnóstico com a suspeita. Você tem isso, mas poderia ser uma apendicite, uma gravidez ectópica, uma distorção ovariana, tá? E aí, olha só, Priscila, o seu tratamento ele vai ser internação, tá? Eu vou precisar do seu consentimento para passar antibiótico endovenoso, tá? Porque você tem um abscesso, porque tem isso, porque você pode ter uma complicação, porque tem isso, tá? E aí, as orientações. Você tem alguma dúvida? No caso da paciente com DIP, olha, o fator de risco aqui é a multiplicidade de parceiros, você pode usar o preservativo para prevenir isso, você também pode usar um anticoncepcional. Vamos pedir aqui outros exames para você ver se não tem outra doença. Você tem alguma dúvida? E aí, no caso, né, se for uma consulta de pré-natal, você vai citar as orientações. Voltar imediatamente se tiver contrações, perda de líquido, sangramento, movimento fetal. E eu vou estar te citando para a próxima consulta de rotina do pré-natal. Tá tudo bem? E aí, pronto. Aí já não dá mais tempo nem respirar, já acabou os 10 minutos. Então, gente, eu falo um pouco rápido, né? Mas é só para a gente terminar um pouco. Vocês estão vendo aqui a telinha? Alguém tem alguma coisa para falar? Eu vou continuar só mais 5 minutinhos, mas se alguém tiver alguma dúvida, tá? Esse é o meu mapa mental de ginecobstetrícia da minha mentoria. Eu tento amarrar tudo, falar tudo rapidinho, para não dar azar à sorte. Você nunca sabe o que vai estar no PEP. Então, faz o teu máximo, dá o teu máximo, tá? Já treina tudo amarradinho, tudo perfeitinho. Aqui e lá vai ter uma coisa estranha que você esqueceu de falar? É óbvio. Mas essas coisas aqui você não pode esquecer de falar. Então, tudo bem amarrado. Vamos continuar, só mais 5 minutos para eu triturar as neurônios de vocês nessa segunda. Gente, eu dei para vocês o esqueleto de ginecobstetrícia da minha mentoria, mas qualquer área, qualquer uma das 5 áreas do Revalida da segunda fase, vocês têm que praticar esse esqueleto mental, tá? Que é a apresentação, a anamnese, um exame físico, uma hipótese diagnóstica para você explicar o porquê de você estar solicitando esses exames. Deu o diagnóstico, já amarra o diagnóstico diferencial, porque tem estação que a tarefa não diz diagnóstico diferencial, e mesmo assim eles cobram. E aí depois começa a treinar de você falar uma conduta rapidinha.
olha, a conduta é essa, você vai fazer aqui, internado, em casa, ambulatorial, e as orientações. E no final, se der tempo, dúvidas. Porque, geralmente, quando você fala dúvida, o paciente ele tem uma pergunta. E essa pergunta vale ouro, porque o que tu responder, tu vai pontuar. Na apresentação, rapidão aqui, sejam legais, gente. A primeira vez que eu fiz essa prova, eu ficava muito ansiosa. Então, assim, às vezes, aquele pontinho que tá faltando para tu aprovar, eles não te dão, porque você foi aquela pessoa toda destrabacada, sabe, que abriu, não cumprimentou direito, que eles sentem, poxa, esse daí não vai ser a médica do povão, não vai ser o médico do povão. E aí acaba não te dando aquele pontinho. E tem pessoas que, uau, eu nem sei como que eu passei, juro como tem. Porque me deram algum ponto. Não é que te deram, mas você fez um bom atendimento, você se apresentou como um médico digno de estar ali no SUS. Juro, parece besteira. O jeito que você se comporta, o jeito que você amarra seu cabelo, o jeito que tá sua roupa, o seu jaleco, se tá bem feito, sua unha. Parece besteira. Mas se você vê o vídeo da Raíssa da primeira vez e o vídeo da Raíssa da segunda vez, como eu fui mais séria, poxa. Eu quero ser médica do SUS, médica vereadora. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Raíssa Hanna, médica responsável pelo seu atendimento hoje. Me diga, por favor, seu nome, idade, profissão, estado civil, religião. Rapidinho. Olha só, aqui, a Raicinha. Aqui eu ganhei meio ponto. Ah, Raíssa, meio ponto é tão pouco. Tem gente que reprova essa prova por 0,05. O que meio ponto é? Meio ponto é muita coisa. Então, eu estava ansiosa, mas eu vi que a paciente estava em pé. Poxa, eu respirei. Você pode se sentar, por favor? A paciente sentou. Pronto, ganhei meio ponto. Parece besteira. Depois, como que eu posso te ajudar? Qual que é o seu motivo de consulta? Aí, gente, uma coisa aqui, uma dica. A primeira vez que eu fiz a prova foi aquela de 2022.2. Eu quase zero aquela estação da convulsão lá, do cara da convulsão que tinha a síndrome de Hooft-Parkinson. Por quê? Porque quando o carinha falou que caiu, desmaiou, me deu um branco. Tipo assim, meu Deus, quais perguntas eu faço para o desmaio? Eu fiz algumas perguntas, mas não estava no PEP. Então, qual que foi o meu erro? Não ter estudado motivos de consultas para poder fazer um abanico de perguntas. O que eu fiz? Separei aqui as cores, ó, clínica, cirurgia, pediatria, gineco-obstetrícia e preventiva, e coloquei motivos de consulta. Ah, um caroço. Que pergunta que eu faço para caroço? Para quando chegar lá no dia, eu não ser tomada como uma surpresa. A urina vermelha. Me diz aí, você do outro lado, o que seria perguntar para uma mãe que chega com a criança, doutor, meu filho está com urina vermelha. Você até pode perguntar várias coisas, mas o Revalida quer saber se você tem a lógica. O que perguntar para a urina vermelha? Você tem que estar suspeitando de alguma doença. Essa doença vem com outros sintomas. Então, eu demorei um tempo, mas eu fiz todos os principais motivos de consulta. Quando eu fui de novo, no Revalida pela segunda vez, não teve nenhum motivo de consulta que estava ali, que não tinha no meu material. Porque eu estudei todos os motivos de consulta, eu era uma metralhadora. Então, olha só, Revalida 2022.2, homem de 19 anos, eu zerei, perdi um ponto, porque eu não soube perguntar essas coisas aqui, ó. Por aí eu perguntei 2 coisas, mas tinha que ser 3. Então, isso aqui acabou comigo. Como assim? Se eu estivesse no meu hospital, trabalhando um dia tranquilo, é óbvio que eu iria fazer essas perguntas. Mas lá, como não estava aqui, ó, na beirada do neurônio, eu não consegui lembrar. E aí você fica, será que eu paro para pensar? Ou se eu sigo? Então, eu segui o meu mapa, mas faltou muita coisa. E aí, o paciente está com dor. Gente, você não pode ir para a prova do Revalida sem saber Alícia. Todo ano tem uma estação de dor e todo ano tem no PEP Alícia. O que acontece? Na minha estação, 2022.7, 2022.2, na estação 7, eu sabia fazer o Alícia, só que eu ficava insegura. Será que eu faço o Alícia completo ou eu estou perdendo tempo? O que eu preferi? Fiz 3 perguntinhas e já pulei. Perdi 0,3 ponto, porque eu não perguntei as 4 ou 5 itens da Alícia. Então, isso aqui é treino. Você, em toda estação de dor, você vai fazer o Alícia completo, independentemente. Você pode perder aqui 0,5 ponto. Besteira. Não, gente. Tem gente que reprova essa prova por muito menos. Uma estação de preventiva, você vai ser a pessoa mais cordial. Você vai escutar o paciente, nem que isso custe 1 minuto do teu tempo. Por quê? Porque aqui você vai ganhar 2,5 pontos só para escutar, ser legal, ser cordial. Estação de preventiva é estação para ir calmo, leve, não tem que ir como uma metralhadora. Porque aqui você tem que sentir o paciente, você tem que ser médico do povão, tá?
E aí, no exame físico, olha, eu gostaria de fazer esses exames físicos, você me permite? Vou lavar as minhas mãos, higienizar, chamar uma técnica de enfermagem, se for um pediatra. Vou pedir para você estar aqui tirando a roupinha dele, explicar o procedimento. Isso aqui são treinos, gente. Isso aqui é treino. Não é você chegar no dia da prova e lembrar que tem que fazer isso aqui. Não. Isso aqui é todo dia nas aulas da mentoria, ou na aula do que você for fazer, ou no seu checklist individual com um amigo, você treinar, tá? No exame físico, eu falei para vocês, pega o exame físico em bloco, olha, eu vou fazer uma ectoscopia geral de peles e mucosa, vou pedir os sinais vitais, como pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação e temperatura, quero pedir o peso e a altura para calcular IMC, e vou fazer segmentado, cefalocaudal, e você para e pensa, qual que é a causa, qual que é o motivo de consulta? Ah, desmaiou. É óbvio que eu tenho que pedir um exame neurológico, contudo, a dor abdominal, é óbvio que eu tenho que fazer um exame bem detalhado do abdômen. Por quê? Porque nas últimas provas, o que aparece aqui para pontuar? Ah, tem tosse. Então, verbaliza o exame do aparato respiratório. Ah, sangue na caca. Você tem que pedir o toque retal, tá? Então, você tem que pedir o exame físico geral. Você dura 0,5 segundo em fazer a frase todinha pronta. E aí você tem que pensar, qual que era o motivo de consulta? Ah, era dor no xixi? Então, eu tenho que fazer o Giordano, eu tenho que fazer tudo urinário. Ah, é do abdominal? Então tem que fazer inspeção, auscultação, palpação e percussão do abdômen. Então você vai focar aonde tem a queixa, tá? E aí, treinem isso. No Revalida, as últimas edições, quando você fazia o exame físico, vinha um card, ou seja, isso aí é card para mim, né? Que você tinha que olhar para a câmera e descrever a lesão, descrever o signo, o achasgo, o que for. Eu sou professora de micro. Isso aqui eu perdi. Porque eu estava tão ansiosa que quando vi essa imagem, eu me levantei, olhei para a câmera e aí eu já fui captada para Marte, eu já fiquei em Marte. Por quê? Porque eu não treinei ver uma imagem, do nada ter que me levantar e olhar para a câmera, ou ter que me preparar para uma câmera. Então eu falei, é umas vesículas agrupadas de forma vesicular. Gente, o que foi isso? Nada a ver com nada. Então aqui, ó, 0, perdi 1,5, sendo que eu sou professora de micro, eu dou isso aqui, toda semana eu dou isso aqui. Então eu esqueci. Foi abduzida pela ansiedade, por não ter treinado dessa forma. Então, era uma placa eritematosa associada com lesões vesiculares que segue um trajeto. Isso aqui você tem que treinar. Isso aqui já a prova que eu aprovei, né? Então, eu já treinei. Eu olhei isso aqui, eu vi, poxa, tetra de Celso, eritema, né? Com saída de secreção, calor, rubor, já fui falando tudo, ó. E aí, acertei, 1,2. Depois, isso aqui, ó, torção testicular. Você olha isso aqui, você fica, meu Deus, essa cena aqui, na hora da prova, ansiosa, né? Ansiedade a 1000, tem que falar tudo. O exame físico do escroto, você teve que citar o exame físico, e aí sinal de Brunze, sinal de Angel, eritema na M-bolsa escrotal, testículo aumentado, né? Tudo isso você vai falando. Na hora de pedir os exames complementares, gente, você tem que dividir o laboratório e imagem. Pede os dois. 2022.2, eles começaram a limitar. Tem um limite de exames. Então, nessa hora, por mais que você esteja acelerado, você tem que pensar, poxa, se o paciente está com dor para fazer xixi, eu vou ter que pedir ureia, creatinina, uma urocultura, eu vou ter que pedir coisas relacionadas ao sistema urinário, além de um hemograma completo, um PCR, VHS, então você tem que direcionar o seu pedido. Por quê? Porque estava acontecendo que nas edições passadas, os médicos eles decoravam a frase de todos os exames de laboratório e o que usa as pessoas que fazem o Revalida pensaram? Poxa, esses médicos, quando chegarem no SUS, eles não vão poder pedir todos esses exames, não vai sobrecarregar o SUS. Vamos fazer uma prova para eles já treinarem o que tem que pedir. Então, no laboratório, você tem que treinar. Aqui, ó, me dei mal, porque eu tinha aquele texto decorado de todos os exames, e quando o paciente do desmaio chegou, eu não sabia o que pedir. Glicemia, sódio, potássio, hematocrito, cálcio, magnésio, eu devo ter pedido glicemia e o hemograma completo. E esses íons aí, o potássio, cálcio, eu pedi ionograma, não contou. Então, aqui eu tinha que pedir 4 a 6. Eu não cheguei a pedir nem 2, então, 0 ponto. 1,5, gente. Aí aqui, laboratório, parece besteira, mas você tem que verbalizar todas as alterações e cuidado, não só as alterações, mas tem que verbalizar o que você viu de normal. Nossa, Raíssa, eu vou perder muito tempo. Vamos lá, vamos treinar. Algum cobaia? Só para ler rapidinho esse exame, como se fosse no dia. Eu quero fazer um teste. Algum cobaia comigo? Ô, Larinha, cadê você para você ser minha cobaia? Vamos ver se eu leio aqui, peraí. Ó, é o seguinte, eu vou
imagina que você está dentro de uma estação do Revalida, eu vou liberar um card do laboratório. E você tem que descrever o que você está achando, sabendo dessa dica, que é verbalizar todas as alterações. Tudo que você vê de raro no laboratório, você tem que falar em voz alta, porque é o que vai ser pontuado. Então, agora eu vou te mostrar um laboratório, vou colocar aqui um cronômetro, e você vai falando no seu tempo, o que você vê de estranho, tá? Tá. Tá, então vamos Eu lá. tô no celular, hein? Não tem problema, qualquer coisa você vai devagarzinho. Eu Vai tenho lá. que dar um zoom aqui. Já, vamos lá. Peraí que eu vou dar um zoom. Vamos lá. Bom, é Roberto o nome do cliente, né? Bom, Roberto, tudo bem? Eu tô aqui com o seu hemograma que eu recebi hoje. Então, vamos lá. Sua hemoglobina, que é a sua série vermelha, ela tá bem, 13,2, tá normal, né? Dentro dos parâmetros adequados. Hematócrito também tá normal, tá dentro daquilo que eu esperava, né? Na série branca temos o que? Os leucócitos, são células importantes de defesa. Então, você tem ela um pouquinho mais alterada, um pouquinho maior do que a gente esperava, que é de 4,5 até 11, você tem 12, pode ser que esteja acontecendo algum processo inflamatório aí, onde não sabemos ainda, vamos continuar. Plaquetas, tá, 440 mil, tá tudo bem, proteína C reativa de 13, que confirma por que a gente tem, você tem leucócitos altos, que também me fala que é uma inflamação em algum lugar. Mas ele ainda não consegue detectar em qual lugar que é. PSA total, 38,51, né, que é o antígeno prostágeno lá, que tá bem aumentado. Pode ser que seja que a próstata esteja aumentada ou, né, e tá produzindo esse antígeno. Já na urina, você tem a densidade dela tá normal, o pH tá normal, leucócitos incontáveis. Não tem nada, a gente já sabe que não é uma infecção de urina. Hemácia 100 por campo. Tá saindo um pouquinho de sangue na urina. Proteína indetectável, nitrito negativo e glicose negativa. Pronto. Ó, deu 1 minuto e 56, ou seja, 2 minutos. 2 minutos, Larinha. Assim, você foi perfeita. Queria muito ser atendida por você desse jeito, nessa leveza. Mas, uma prova do Revalida Prática, na qual você tem 10 minutos para, desde o momento que apita, você abrir a porta, se apresentar, fazer toda uma anamnese, perguntar tudo, pedir exame, dar diagnóstico, 2 minutos você demorou em ler o laboratório. Você tá entendendo? Uhum. Agora, olha só, vou fazer aqui uma simulação. Roberto, então, eu tô vendo aqui que seu hemograma, hemoglobina, hematocritas, plaquetas estão normal, mas você está com uma certa leucocitose, o que pode dizer uma infecção. A sua proteína C reativa também está aumentada, o que comprova que você tem uma infecção, tá? O PSA total, ele está aumentado, pode ser que tenha um aumento da próstata. E na sua urina, eu tô vendo aqui que tem o normal, menos uma hematopiúria, porque tem hemácias e leucocitos aumentados. Pronto. O que aconteceu? Eu falei todas as alterações, mas eu também verbalizei o que estava normal. Porque como se não bastasse, você não tem só que falar o que está alterado, você também tem que falar o que está normal e citar. Porque tem PEPs que fala para você citar o que está normal. Por exemplo, leucocitos aumentados na urina e massas na urina aumentado, no dia que eu fiz essa prova, que essa aqui foi 2022.2, eu não me liguei que era hematopiúria. Eu falei leucocitos aumentados e massas aumentadas. Não pontuaram. Olha aqui. Além de ter errado em pedir as coisas, olha só, 0 ponto aqui, ó, porque eu não pedi exatamente o que tinha que estar aqui, eu também não falei isso aqui, ó. Um hemograma com leucocitose, por aí eu falei só esse, né? PCR aumentado, PSA aumentado e hematopiúria. Então, para ser adequado, e para eu tirar a nota máxima, que era 0,8, eu tinha que citar exatamente do jeito que estava aqui. Por aí, eu citei o quê? Eu citei o leucocito aumentado, citei PCR aumentado e PSA aumentado, porém eu não citei o item 3, ó, que era hematopiúria, porque eu não citei, eu não lembrei que isso aqui se chamava desse jeito, e talvez eu não citei o PSA aumentado. Então, ali na ansiedade, tá, você quer citar tudo, às vezes você não cita perfeitamente como o padrão quer, e você perde. Gente, 0,8 é muito ponto. Então, só para vocês entenderem, ó, aqui, só nessa estaçãozinha, só nessa parte do laboratório, eu perdi 1,4 ponto. Tá? Eu não passei por 0,7.
Ou seja, 0,7. E, óbvio, a gente tem esse período de colocar a culpa na prova. Poxa, que prova injusta, que prova mal feita, os bonecos estão quebrados, isso aqui não... É óbvio, a prova não é perfeita, ela tem muitos erros. Quando a gente reprova, é óbvio que a gente vai olhar os erros da prova, mas é um processo. Durante o meu mesinho ali de luto, eu pensei, poxa, é óbvio que teve muitas injustiças, mas eu tenho que estar preparado para essa prova, que ela é injusta, e eu tenho que estar o triplo a mais que ela, para poder eu driblar, porque vocês vão ter que driblar coisas na prova que é injusto, que o autor não te falou as coisas, que o boneco estava quebrado, que tinha que palpar o nódulo e não existia nódulo ali, que você tinha que fazer uma sutura em 10 minutos e os equipamentos estavam tudo bagunçado. Você tem que ir para essa prova preparado, que vai ter muita coisa que vai te prejudicar. Então, o que eu sempre falo para os meus mentorados? Isso eu aprendi, tá, gente? Foi difícil. A prova, ela é culpada ali de você reprovar, mas você tem que ir com jogo de cintura já preparado para essas coisas que vão acontecer. Então, isso aqui, gente, eu não aceito eu ter errado. Como assim eu errei em falar o hemograma, o que estava alterado? Eu errei. Eu perdi 0,8 e eu reprovei por 0,7. Então, me fala aí, como que eu vou botar a culpa na prova? Não tem como. Primeiro eu botei. Xinguei a prova inteira, falei, não precisa ser revalida, não vou voltar para o Brasil, não quero, não vou fazer de novo. Depois, vai passando e você vai se acalmando. A prova tá ali, ela é injusta, ela vai ter muitas coisas que vai te tirar do teu eixo, mas você tem que ir preparado para isso. É duro falar isso, tá? Gente, exames de imagem, é o que eu falei para vocês, tem uma dica. Olha só, geralmente, lá em cima da tua tarefa, vai te falar aonde que tu tá. Se tu tá numa atenção primária, numa UBS, tu não vai poder pedir um ecocardiograma, internar o paciente para fazer uma cirurgia. Tu tem que mandar o SAMU levar ele para outro lugar. Então, isso é muito importante. E a primeira vez que eu fiz a prova, eu não sabia disso aqui. Eu não fiz mentoria, eu não paguei nenhum cursinho, eu fui. Estudei ali em casa com material, mas eu não sabia dessas dicas, tá? Então, assim, geralmente, quando você vai pedir um exame de imagem, eu sempre falo para os meus mentorados, bota teu dedo lá em cima, só para tu te guiar, e o que tiver ali, dizendo que tem, você pode pedir. Eu quero pedir uma ultrassonografia, uma tomografia. Não sei se tem. Você vai olhar lá em cima e você vai pedir. Olha isso aqui, gente. Nessa estação, tudo que tinha ali, ó, você falou, você verbalizou, você pontuou. Então, tinha radiografia, você tinha que pedir radiografia, ultrassonografia, tomografia e ecocardiograma. Eu pedi tudo, ó, pontuei tudo, porque eu olhei, eu já sabia essa dica. Então, quando você vai pedir um exame, lembra, eu quero uma ultrassonografia, no caso da atuação testicular. Só o nome do exame não basta. Você tem que pedir o nome do exame, o sobrenome e o apelido. Eu quero uma ultrassonografia com Doppler da bolsa escrotal. Pronto. Se você pedir só ultrassonografia, você não vai pontuar, tá? Vai pontuar pela metade. Olha só, Roberto, eu acho que você tem aqui uma hiperplasia prostática benigna, tá? Você teve aí algum aumento da próstata, e isso está dificultando o teu xixi está ficando preso, está dando uma infecção urinária, poderia ser uma pielonefrite, poderia ser uma sepsis, poderia ser um cálculo renal. Então, você fala, explica a suspeita com termos não médicos, para você ter uma conexão com o paciente, né? E depois já dá o diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial, gente, nem sempre vai estar na tarefa. Olha só, aqui na estação de preventiva do herpes zoster, aqui dizia o que você tinha que fazer em 10 minutos. Vem cá, tinha dizendo para você fazer o diagnóstico diferencial? Não tinha. E mesmo assim, o PEP pediu. Olha aqui, zerei, 0 ponto. Porque é tanta coisa que eu não lembrei de fazer diagnóstico diferencial. Não tinha na tarefa. Então, perdi mais 1 ponto. Como que eu vou botar a culpa na prova se eu perdi tanta coisa besta? E aí depois, olha só, seu Roberto, você vai ter que ficar internado aqui, você me dá seu consentimento, eu vou ter que chamar um urologista, você vai ficar com monitorização, vou fazer um balanço hídrico, colocar um antibiótico, porque você está com infecção urinária, tá? Depois daqui é importante você fazer controle com o seu urólogo para ver como é que está o PSA, então você tem que dar o tratamento farmacológico, não farmacológico, conduta. Olha só, tanto de exemplos aqui. Tratamento endovenoso, tratamento com antibiótico, que cita, penicilina cita, explicar o que é o apêndice e por que o paciente tem que ser levado para uma cirurgia. Então, você tem que explicar para o paciente as coisas. Tudo isso ponta. Olha só, 1,6, 2 pontos, 1,5, 0,7, 0,25, é muito ponto. E as orientações finais,
Se for uma estação de preventiva, lembra de encaminhar, revisar o cartão de vacinação, marcar retorno, apoio, vou mandar você para a UBS, para o CAPS, para psicoterapia, vou mandar um agente comunitário fazer busca ativa, vou notificar, encaminhar você para o especialista. Se é uma puericultura, mãe, eu vou estar citando você para as próximas consultas de puericultura. Olha, mãe, eu vou estar te consultando aqui na próxima semana, no próximo mês, para a gente fazer o nosso controle de pré-natal. Então, você sempre vai dar essas orientações, tá? Tem alguma dúvida? Geralmente, o paciente não fala nada, mas se o paciente tiver alguma dúvida, ele vai te pedir a dúvida, e aí lá no PEP vai ter, ó, respostas às dúvidas do paciente. E olha só, gente, mais de 2 pontos, só para você responder a dúvida do paciente. 2,5 pontos aqui. E aí, a surpresinha da última edição, né, da penúltima edição, que foi a 2022, é que você tem que seguir uma ordem de tarefa. Não tem como você, deu o diagnóstico e lembrou de fazer uma pergunta da anamnese. Até tem como você fazer isso, mas às vezes você perde 0,5 pontos, 0,25, né, por ter mudado essa ordem. Então, antes de você voltar à ordem, você tem que pensar, vale a pena? Será que eu vou pontuar? Porque senão você pode perder isso aqui. E a última edição, que foi a passada, a 2023.2, a gente teve aí um índice altíssimo de procedimentos. Gineco e obstetrícia, as 2 estações, né? Sábado e domingo teve procedimento. Realização do exame de mamas e o exame físico-obstétrico. Na pediatria teve medidas antropométricas, você tinha que pesar, perímetro cefálico, plotar na caderneta, fazer tudo. E na cirurgia teve a realização de sutura, juntamente com a anamnese, condutas, orientações, tá? Gente, outra dica, só para fechar a nossa conversa, primeiro dia, a gente sempre vai sentir mal. Vai ter vontade de nem ir para o segundo dia. Vai se sentir muito mal. A prova é muito difícil no primeiro dia. Então, aqui no meu primeiro dia, eu quase zero uma estação de pediatria. Eu tirei 3,5. E no segundo dia, sempre são os temas mais fáceis. Você já está acostumado com a câmera, com o lugar, você já conhece até as pessoas. Então, aqui tem uma estação de sífilis que eu fechei, né? 10. Então, olhem a diferença. Primeiro dia, 3,5. Segundo dia, fechei com 10. Aqui é uma foto minha real, ligando para meu pai para avisar que eu tinha reprovado a prova muito mal. Então, eu tirei esse print para sentir, assim, essa conexão com os alunos. Meus amores, vou falar de mentoria rapidinho, sem falar valores, né? A mentoria, se você quiser fazer, você tem desconto, você ganha a plataforma Pensa e Revalida incluída, mas se você não quer gastar dinheiro nenhum com mentoria, não quer fazer nada, te dou essa orientação, essa dica de você fazer essa plataforma, porque ela é muito boa. Você vai ter um cupom aí, botando Pense Prof. Raíssa Hanna, um cupom de R$200 de desconto, e a tua plataforma, até o dia da tua prova, vai sair por R$600, ou 3 vezes de 200, né? Vou tirar aqui, porque as próximas eu falando um pouquinho dos preços, e não pode, né? Então, deixa eu... Como é que faz para cancelar? Só para eu falar rapidinho, sem citar valores. Gente, a mentoria da segunda fase, eu tenho 2 combos. Eu tenho um combo de intensivo, que é 2 semanas, tá? 2 semanas de checklist, eu não faço só checklist, eu dou sempre uns ajustes, eu dou umas dicas, eu mando muito material. A gente tem uma plataforma também na qual vocês podem baixar mapas mentais já prontos, para não ter essa perda de tempo em fazer. Então, a gente faz encontros por Zoom, 2 horas no mínimo, grupos reduzidos, tá? E são 4 vezes por semana. Então, ali, 4 vezes por semana na primeira semana, 4 vezes por semana na segunda semana. E para quem quer ali um direcionamento maior, uma prática maior, um treinamento intensivo, a gente tem o combo do intensivão extensivo, que é 1 mês de mentoria. 4 encontros por semana, então aí totalizando 16 aulas ao todo, tá? Nesses 2 combos, vocês vão ter direito aqui, ó, a essa minha plataforma. Vou mostrar para vocês rapidinho. Doutora, tem um participante perguntando quantas pessoas por grupo. Olha, eu priorizo mínimo 5 ali, 5, 6, máximo 6 alunos. Não coloco muito mais que isso, porque senão a aula fica muito larga. E, no geral, todo dia de mentoria, cada aluno faz 2 checklists no mínimo. Que a maioria das vezes são checklists da plataforma, mas também tem checklist inédito, que eu preparo, né? Mais ou menos ali, parecido com o padrão do INEP. Então, 2 checklists mínimo por aluno, uma aula ali que geralmente vai por 2 horas, e 5 a 6 alunos, tá?
Eu estou falando aqui e abrindo a plataforma para mostrar para vocês rapidinho, que eu acho que é a cereja do bolo. Tem muitos alunos da mentoria da primeira fase aqui comigo, então vão lembrar de como que é a plataforma. Vocês estão vendo aqui, gente? Sim. Essa é a minha plataforma, ó. É separado por semanas. Cada semana, vamos supor aqui, ó. Primeira semana, sejam todos... Aqui eu explicando, ó. Por exemplo, DIP, foi a estação que a gente teve hoje, né? Vocês vão ter ali, ó. A minha dica é imprimir o passo a passo que fazem do DIP. E aí, embaixo, vocês vão ter uma apostila. Você baixa a apostila, ó. Tem várias aulas, gente. Tem doença das vias biliares, tem tudo. Pediatria, aí tem quiz, tem todos os temas ali. E como eu falei, eu dou aula da primeira fase também, né? Então, você vai baixar, veio aqui, baixou o mapa mental, e você já vai ter o mapa mental em PDF para você botar no seu tablet, imprimir. Por que isso? Isso aqui é uma ajudinha, porque se entende, né? Que se você passou na primeira fase, você já sabe a teoria. Só que sempre é bom a gente revisar, né? Vai fazer um checklist de DIP, esqueceu alguma coisa? Vai lá na tua plataforma do Pensa e Valida, baixa o mapa mental, e se algo ali te faltar, você vai ver a aula de 20 minutos ali. Então, eu dou a mentoria e também dou essa ferramenta que é a plataforma, com todas as aulas dos temas grandes, né? Então, assim, estou aberta para perguntas. Quem tiver alguma pergunta sobre a mentoria da segunda fase. Tem 2 pessoas aqui com a mão levantada, o João e a Tayane. Não sei se a Tayane já tinha levantado antes, não sei se ela apertou sem querer. Perfeito. Alguma perguntinha? Senão eu vou ler umas perguntas que tem no chat, pode João ser? Silva perguntando quando que inicia. Então, já tenho datas. Deixa eu mostrar para vocês. Anotei tudo aqui. Ó, a primeira turma do intensivo, porque assim, eu tenho a turma do intensivo pela manhã, pela tarde e pela noite, tá? Todas começam geralmente na mesma data. A primeira turma do intensivo, a gente vai começar na segunda, dia 6, agora. Ah, Rai, mas eu não sei ainda se passei ou não. Então, lá no dia 29/4, a gente vai ter a segunda turma, né, de início, que é após o resultado final da primeira fase, que é dia 26, né, que vai sair o resultado final. Então, se você ainda não sabe se passou ou não e só quer começar a mentoria depois, então a gente vai começar dia 6, segunda-feira, dia 6 do mês que vem, de maio, né? E a segunda turma vai começar dia 29. E aí essas turmas são sempre de manhã, de tarde e de noite. E a turma do extensivo, que é um mês, a gente vai começar também dia 29/4, até o dia 26/5. Então, eu vou no Instagram da Prof, né, que é @Prof Raissa Hanna, eu vou citando os inícios de cada turma, mas é assim, a cada 2 semanas tem turma nova e a cada um mês também tem turma nova, tá? Então, geralmente é assim. Quem já está apressado para começar, começa nessas primeiras turmas. Quem ainda quer esperar o resultado, quer começar a estudar sozinho um pouquinho para ver se precisa de mentoria ou não, também tem a turma do final de maio, tá bom? Mais alguma perguntinha? Teve uma que perguntou quem é ex-aluno seu, se tem alguma promoção. Tenho, eu até falei no grupo. Vocês, meus ex-alunos, têm uma promoção inédita, que é só de vocês, eu vou mandar lá no nosso grupo. Mas também, quem não é meu aluno, não pode falar de valores, mas é uma coisa que eu sempre prezo aqui. O meu valor, assim, é o valor que eu pagaria. E eu sou muito mão de vaca. E eu falei para vocês, eu não paguei nada de nada. Porque tudo eu acho um absurdo de caro. Como assim? Já tem que pagar 4.500 de inscrição, tem que pagar passagem, porque eu não moro no Brasil. Então, o meu diferencial, eu acho que é isso. Eu trabalho, dou aula de tudo, tenho um cursinho de medicina, dou aula da primeira fase, dou aula da segunda fase. Eu entendo o outro lado, entendo que vocês estão gastando muito. Então, meu preço, assim, não tem comparação. É um preço muito bom. E exatamente por estar fazendo a parceria com o Pensa e Valida, você já vem com a plataforma grátis, que a plataforma está custando 790, é isso? Com o cupom fica 600, né? Mas eu acho que o preço final é 790. Então, dentro da minha mentoria, que vocês vão ver o preço depois, cada um me manda lá mensagem no @prof, eu vou mandar para vocês o valor e vocês vão ver que não tem comparação. A mentoria sai grátis, praticamente. Então, isso depois a gente conversa, mas é um precinho muito camarada. Junto com tudo que eu vou proporcionar a vocês, né? Então, o valor da mentoria é isso, precinho show de bola, já vem com a plataforma do Pense incluída. Os inícios, né, das turmas,
eu já dei as datas. Quantas pessoas por grupo? 5, 6 pessoas, estourando. Não gosto de trabalhar com mais que isso, porque senão a aula fica muito longa, vocês acabam praticando pouco. Para quem já tem a minha plataforma, né, que é meu aluno da primeira fase, vocês têm um desconto também. E o Ricardo está perguntando sobre a preparação da primeira fase. Ricardo, entra no @prof, que tem direto um link com o Drive que você pega tudo grátis. Um e-book da primeira fase, um pouquinho, um gostinho de como é a mentoria, várias aulas grátis. Para a segunda fase também, tá, gente? Quem quer testar antes de fazer a minha mentoria, como eu já fiz, essa é a terceira edição, né? Eu também tem aula grátis, tá? Da mentoria passada, para vocês darem uma olhada. O intensivo vai começar só dia 29. Deixa eu ver aqui rapidinho. O intensivo tem 2 datas. Tem do dia 29 do 4, né? Que é depois do resultado. E tem dia 6 do 5. Então, tem essas 2 datas para a gente fazer. Óbvio, terminou as 2 semanas, aí eu faço turmas novas. Mas as que já estão preparadas, que já tem aluno para a gente começar, são essas 2 datas, tá? Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, se não, eu vou estar totalmente à disposição durante essa semana. O arroba aí da prof, arroba prof. Raíssa Hanna. Lá vocês vão ver o Instagram, que tem um drive com tudo, primeira fase, segunda fase, material grátis, mapa mental grátis, tudo. Eu dou muita coisa grátis. Então, até para você que não tem interesse em fazer a mentoria, entra lá no perfil, acompanha, eu estou sempre colocando novidades, dicas. Mais alguma perguntinha? Acho que é isso, então, né? Queria agradecer a toda a equipe do Pense Revalida. Sou fã de vocês, é um orgulho, é uma gratidão, meu coração explode de fazer parte dessa equipe. Eu tenho muito orgulho, eu falo assim para todo mundo, comprem a plataforma, ajuda muito, é um norte, é um direcionamento, é tudo, gente. Essa plataforma é muito bom. Economiza tempo de você estudar também para entender como é. Já tem tudo pronto, alguém foi lá, colocou o checklist, organizou tudo. Fora isso, né, que eu acho que é a coisa assim que mais tem meu coração. Eu tenho tal hora para estudar. Qual amigo eu vou ter para estudar em tal hora? Não importa, vocês têm um grupo que tem não sei quantos alunos que já compraram a plataforma e você vai encontrar pessoas 24 horas. 3 horas da manhã eu saía do meu plantão, estava com cafeína, queria estudar. Tinha gente lá no grupo para fazer checklist comigo. Isso você não encontra em nenhum lugar, tá? É lá no Pense Revalida. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos, pessoal, pela presença. Muito obrigado, doutora Raíssa. Excelente live. Espero que todos vocês tenham aproveitado. E quem tiver gostado da didática da doutora Raíssa, pode entrar em contato com ela. O número está aí no chat. E quem tiver alguma